Olá, meu amado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Revelaction. No vídeo de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo que nós já começamos sobre a carta da igreja de Esmirna. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não assistiu a parte de número 1 desse estudo, eu vou deixar aqui agora um card que vai aparecer logo aqui nesta tela. Clica nesse card, meu irmão, e você será direcionado para a parte de número 1 sobre o estudo da carta da igreja de Esmirna. Então, deixado esse recadinho para você, vamos agora para mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, o verso 9. Jesus nos apresenta um grupo de falsos profetas que se declaram judeus, mas na verdade não são judeus, ou seja, não fazem parte do povo de Deus. Jesus disse que este grupo não faz parte da igreja do Senhor, mas sim da sinagoga de Satanás, ou seja, da igreja do inimigo de nossas almas. E o próprio versículo 9 diz que esses judeus, eles cometem blasfêmia diante do Senhor. E aqui nós fazemos uma perguntinha básica. Mas que blasfêmia seria esta? E quem representa esses judeus aqui na profecia do Apocalipse? Nós já sabemos que esses judeus, eles são falsos profetas, são falsos ministros, pois aqui no versículo 9 é dito que eles se declaram judeus, mas eles não são judeus. Mas antes a Bíblia nos diz que eles fazem parte da sinagoga de Satanás, da igreja do diabo. Então nós já sabemos que são falsos profetas. Agora, quem representa aqui este grupo na história da época da igreja de Esmirna? E qual seria esta blasfêmia, a qual é nos apresentada aqui em Apocalipse capítulo 2, o verso 9? A primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que esses judeus que são mencionados aqui no versículo 9 não podem ser entendidos como sendo judeus literais, mas tem que ser entendido como sendo judeus espirituais. Pois a palavra judeus, meus amados, aqui na profecia tem que ser entendido como sendo um sinônimo do povo de Deus também na época dos últimos dias. Pois no tempo ali do Antigo Testamento e até a época dos apóstolos, havia sim os judeus literais. Mas depois da época apostólica, meus irmãos, esta palavra judeu, ela também deve se aplicar a todos os filhos sinceros de Deus, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, se tornando assim um judeu espiritual aos olhos do Criador, também fazendo parte da descendência de Abraão. Mas aqui no versículo 9 é nos apresentado falsos profetas, pessoas que se declaram dizendo que fazem parte do povo de Deus, que pregam as verdades de Deus, mas na verdade estão conduzindo os filhos de Deus para a morte eterna, pregando falsas doutrinas. E aqui é dito que esses falsos judeus, eles cometem blasfêmia diante do Senhor. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. E o que representa blasfêmia dentro da palavra de Deus, meus amados? De acordo com a palavra de Deus, meus amados, o próprio Cristo ele foi acusado de blasfêmia. E por que ele foi acusado pelos fariseus de cometer o pecado de blasfêmia diante de Deus? E a resposta, meus amados, se encontra lá em Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 5 até o verso 7, onde a palavra de Deus nos diz: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Marcos capítulo 2, os versos 5 a 7. Então perceba, meus irmãos, que aqui nesse texto, Jesus ele foi acusado pelos escribas de cometer o pecado da blasfêmia, pois, de acordo com os escribas, só quem tem o poder para perdoar pecados é o próprio Deus. E desta forma, Jesus estaria cometendo blasfêmia, pois ele estaria se fazendo igual a Deus, tomando a autoridade de Deus para perdoar pecados, uma autoridade que pertence somente ao Deus eterno. Mas a grande verdade é que Jesus aqui não cometeu nenhuma blasfêmia, pois o Senhor Jesus, ele é Deus, 100% homem e 100% Deus. Mas esta não é a primeira vez que Jesus foi acusado de blasfêmia. A segunda vez que Jesus foi acusado de blasfêmia se encontra lá em João capítulo 10, a partir do versículo 30. Dos versos 30 até o 33 de João capítulo 10, nós lemos o seguinte: Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33. Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, os versos 30 até o verso 33. Perceba, meus amados, que quando Jesus ele disse que ele e o Pai eram a mesma pessoa, os judeus na mesma hora eles entenderam que Jesus estava se fazendo novamente igual a Deus. Por isso que no versículo 33 eles diz: Responderam-lhe os judeus: Não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Então blasfêmia, na palavra de Deus, tem a ver com o homem querendo tomar o lugar de Deus, tomar a autoridade do Criador de todas as coisas, o homem se fazendo igual a Deus. E isto é blasfêmia de acordo com a Escritura Sagrada. Mas novamente eu repito, Jesus aqui em João capítulo 10, a partir do versículo 30, ele não cometeu nenhuma blasfêmia, pois Jesus, meus amados, ele é Deus Todo-Poderoso, assim como Deus o Pai. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Então, meus amados, aqui no versículo 9, nós temos um grupo de falsos profetas que estavam começando a se colocar no lugar de quem? No lugar de Deus. E é exatamente a partir deste grupo aqui, meus amados, destes falsos judeus, que vai nascer o chamado homem do pecado, mencionado ali, lá no capítulo 2, a partir do versículo 3, o homem do pecado que se opõe a tudo que se chama Deus e que se senta no santuário de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Em outras palavras, estes falsos profetas mencionados aqui no versículo 9, estes falsos judeus, é a partir deste grupo que vai surgir o anticristo da profecia bíblica, que lá no Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1, este anticristo é chamado ali de uma besta que emerge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. E os sinais para o nascimento deste poder, meus amados, nós podemos encontrar na Bíblia desde o momento da igreja de Éfeso, quando os filhos de Deus estavam ali suportando os homens maus, e eles provavam estes homens maus, pois estes homens maus, meus amados, eles se declaravam apóstolos, mas não eram apóstolos, na verdade, eram falsos profetas. Então perceba que desde a igreja de Éfeso, nós já temos ali sinais para o surgimento deste anticristo na profecia bíblica. E é por isso que o apóstolo São Paulo, ele nos diz que naquele tempo o mistério da iniquidade já estava operando. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo estava dizendo para mim e para você que na época ainda da igreja de Éfeso já estava surgindo ali falsas doutrinas
que destas falsas doutrinas surgiria o filho da perdição. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: falsos judeus. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, então clica neste vídeo que está aparecendo logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender sobre as profecias, verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado esse recado para você, meu irmão, fique na santa paz de Cristo e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.